Muito bem, nós estamos de volta para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você dos livros da Bíblia. E estamos no livro de Êxodo, capítulo de número 37. O livro de Êxodo é o livro da redenção, da libertação do povo de Israel, mas é um livro riquíssimo, riquíssimo mesmo em tipologia bíblica. Para os que gostam da tipologia bíblica, o livro de Êxodo é maravilhoso. Nele nós temos a visão do tabernáculo, o cordeiro pascual, o maná, a rocha da qual os filhos de Israel saíram água para beber. Para pregadores do evangelho, há muitas mensagens no livro de Êxodo. O próprio Moisés, a travessia do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, o sacerdócio, tudo isso aponta tipologicamente para Cristo. Por exemplo, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, Êxodo 12, o Cordeiro Pascual é um tipo do Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. O maná que deu de comer para os filhos de Israel. O maná também apontava para Cristo. O pão da vida, João capítulo 6, verso 58. Ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. O maná aponta para Cristo. A rocha da qual saiu água para os filhos de Israel beber também aponta para Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que a rocha da qual eles bebiam era Cristo. Então, veja bem, o cordeiro aponta para Cristo, o maná aponta para Cristo, a rocha aponta para Cristo, o tabernáculo, sua mobília, seus metais, suas cortinas, suas coberturas, seus cerimoniais, tudo aponta para Jesus. O tabernáculo também aponta para Jesus Cristo, não é? Todo ele aponta. O candelabro, a luz, Jesus é a luz do mundo. A arca, a presença de Deus, aponta para Cristo. Eu e o Pai somos um, não é? Tudo aponta para Jesus Cristo. E o sacerdócio, o ministério de Arão, seu sacerdócio aponta para Cristo. O livro de Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem arônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Também, se você olhar a porta é o caminho para o tabernáculo. Jesus disse, eu sou o caminho. Depois, essa outra porta representa a verdade do lugar santo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, e o santo dos santos representa a vida. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? No tabernáculo. Se você olhar a figura do tabernáculo também, o altar do holocausto, a pia, o sacrifício de Cristo, o nosso batismo, aqui o pães da propiciação, Santa Ceia, a luz que o crente deve brilhar e a presença de Deus. Outra coisa, se você olhar esse formato aqui, quando chega aqui, por esse lado está a mesa, para esse lado está o candelabro, a mesa, o candelabro, e depois isso aqui forma o formato de uma cruz, o formato de uma cruz. A mobília do tabernáculo e a disposição formam o formato de uma cruz. Então tudo tipifica Cristo. O cordeiro tipifica Cristo, o maná tipifica Cristo, a rocha da qual saiu água para os filhos de Israel beber tipifica Cristo, o tabernáculo tipifica Cristo, e o sacerdócio tipifica a Cristo, não é? Por isso que é importante estudar, conhecer os móveis do tabernáculo e conseguir ver também no tabernáculo o ministério de Cristo na igreja. Amém? São verdades profundas, verdades maravilhosas que nós podemos estudar e aprender cada vez mais. Capítulo 37 vai falar da construção. No capítulo 25, 26, Deus começou a dar a ordem para eles construírem os materiais, a forma como seria, agora vem a construção,
eles executando o que Deus falou. Capítulo 37 começa com a arca. A arca era o objeto mais importante, foi o primeiro que Deus mandou construir, e Bezalel vai fazer exatamente nessa ordem. Diz, fez também Bezalel a arca da madeira de cetim. Uma outra coisa curiosa, a madeira tipifica também a Cristo, não é? Cristo é o tipo da madeira que Deus mandou, não é? Ela é coberta de ouro. O ouro representa a divindade, a realeza de Deus, não é? Então, tudo no tabernáculo aponta para Cristo. E essa madeira, ela representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela possui 12 nomes nas Escrituras. Ela é chamada Arca do Testemunho, Êxodo 25, 22. A Arca da Aliança do Senhor, Números 10, 33. A Arca do Soberano Senhor, 1 Reis 2, 26. A Arca do Senhor, o Soberano toda a terra, Oséias 3, 13. A Arca de Deus, em 1 Samuel 3, 3. A Arca Sagrada, esse objeto chamado de Arca Sagrada, em 2 Crônicas 35, 3. A Arca de tua fortaleza, Salmo 132, verso 8. A Arca da Aliança de Deus, Juízes 20, 27. A Arca da Aliança, Josué 3, 6. A Arca do Senhor, Josué 4, 11. A Arca do Deus de Israel, 1 Samuel 5, 7. E a Arca de madeira de acácia, Êxodo 25, 30. Essa arca, chamada Arca da Aliança, esse objeto glorioso que foi feito, coberto de querubins, representa a presença de Deus sobre o povo. A arca representa o trono de Deus na terra. A arca também representa a presença de Deus em Cristo pelo meio do Espírito Santo. A arca também representava a glória de Deus revelada na ordem divina e na adoração. A arca representava a plenitude da divindade de Deus. Então, tudo isso representava a arca. Essa arca é interessante, ela é de ouro por fora, o que representa um tipo de Deus Pai, o Senhor da plenitude. Madeira no centro, madeira de acácia, um tipo de filho, não é? Da madeira, fala da humanidade de Jesus, não é? Jesus tomando a forma humana, Jesus foi carpinteiro, e ouro por dentro, tipo do Espírito Santo da divindade. Então, por fora, o ouro por fora representa, esse ouro por fora, a presença do Pai, o Senhor da plenitude. A madeira de acácia representa Cristo, a humanidade de Cristo. E o ouro por dentro, o tipo da divindade do Espírito Santo. Diz, fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro por dentro e por fora. Não é? Pode ver os 3 compartimentos, o ouro por fora, a madeira e o ouro por dentro. Muitos vê, pegando de novo aqui a arca, muitos vê nessa figura a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fundiu 4 argolas, as 4 argolas representam os 4 cantos da terra. Os seus 4 cantos, num lado 2, no outro 2 argolas, e fez varais em madeira de cetim e as cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas para levar a arca. A arca era algo glorioso, algo majestoso da presença de Deus, o Eterno. Então essa arca era algo especial mesmo, representava a presença do Deus eterno, do Deus maravilhoso que estava na arca, né? Aí a arca, ainda por cima da arca havia o propiciatório. Vamos falar um pouco desse propiciatório por cima da arca. Esse propiciatório, a arca era a parte de baixo, agora o propiciatório era a parte de cima. Fez também de ouro puro o propiciatório, e o seu comprimento era 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio,
Fez também 2 querubins de ouro da obra batida e os fez as 2 extremidades do querubim. Muita gente vê nesses querubins de ouro, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um querubim representando a presença do Pai, o outro querubim representando o Espírito, e o propiciatório em si, onde se punha o sangue, o sacrifício de Cristo. Fez também 2 querubins e hora batida, os fez as 2 extremidades do propiciatório. Os querubins eram seres angelicais, e significa protetores. Um querubim de uma extremidade dessa banda, o outro querubim da outra extremidade da outra banda, e o mesmo propiciatório fez sair os querubins das 2 extremidades dele. Os querubins estendiam suas asas por cima e cobriam a arca, né? Então os querubins tinham suas asas por cima e cobriam a arca. Alguns vê, como eu disse, a presença do Pai, do Filho, sombra sobre o propiciatório, e o propiciatório representa o próprio sacrifício de Cristo, não é? Da arca. E os querubins estendiam suas asas por cima e cobriam seus rostos de frente um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Para o propiciatório, onde o sumo sacerdote lançava o sangue do propiciatório. Então está aqui outra imagem dos querubins da arca. Esse aqui era chamado propiciatório, a tampa da arca. Lá dentro da arca estavam os 10 mandamentos, não é? Assim havia o véu, e o véu também era todo com querubins. Pode ver aqui a imagem do véu, todo cheio de querubins, dos seres angelicais que estão diante do trono do Eterno, do trono de Deus, não é? Então ali estavam os querubins no santuário. Vamos falar também agora da mesa, capítulo 37, verso 10. A mesa com os pães da propiciação. Fez também a mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento era 2 côvados, sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro e fez uma coroa ao redor. A mesa fez a coroa. O côvado é mais ou menos 45 centímetros. Então presta atenção, já que a mesa era de 2 côvados, a mesa na verdade tinha 1 metro. A sua largura de 1 côvado, ela tinha meio metro, a largura da mesa. E o comprimento, né, de 1 côvado, sua largura de 1 côvado, o comprimento de 2 côvados e a altura de 1 côvado e meio. Não era muito alta a mesa, uns 75 centímetros. E cobriu de ouro puro e fez uma coroa ao redor. A coroa ao redor da mesa indica a realeza, a grandeza de Cristo. Fundiu-lhe também 4 argolas. Todos esses móveis não podiam ser tocados, eles eram santos, então tinha argolas para transportar a arca, né? Pegava-se pelos varais e transportava sem tocar na arca. Da mesma forma, na mesa não se tocava. Da mesma forma, no altar do holocausto era transportado pelos levitas sem tocar, não é? Fundiu também 4 argolas de ouro, pôs as 4 que estavam nos seus 4 cantos, de fronte da moldura que estavam as argolas, para o lugar dos varais, para levar a mesa. Então tinha argolas, varais para conduzir a mesa. Também fez varais de madeira, de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. A madeira representa a humanidade de Cristo, o ouro, a divindade de Deus e do Espírito. E fez de ouro puro utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, suas escudeiras, e suas cobertas com que se havia de cobrir. Quando era transportada tanto a arca quanto a mesa, elas eram cobertas, elas não ficavam à vista, não eram cobertas para que refletir a glória do Eterno. Quanto ao castiçal, o castiçal, não é esse objeto aqui que era o castiçal, a mesa ficava desse lado, o castiçal desse, como eu disse, você colocar
A ordem dos móveis, começando no altar do holocausto, a pia, a mesa, o castiçal e a arca, formam exatamente uma cruz. Essa era a posição que formava. O castiçal fez de ouro puro, de obra batida. Fez esse castiçal, o seu pé e as suas canas, né? As 7 canas do castiçal. Representam 7 dias de semana, representam o número perfeito, não é? Seus copos, suas maçãs e flores. Eram maçãs em flores o castiçal. Na mesma peça, 6 canas saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas. Então, nessa cana central, 3 copos a modos de amêndoas do castiçal. Numa cana estava 3 copos a modo de amêndoa, uma maçã e uma flor, e na outra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Você pode ver as 6 canas, não é? Dos lados e a cana central do castiçal. No mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com suas flores, esses copos que a formavam. E era uma maçã debaixo das 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras canas, e mais uma maçã debaixo de outra 2 canas. Assim fez para as 6 canas que saíam dele. Essas canas eram cobertas com maçãs, 1, 2, depende do braço do castiçal, tinha mais maçãs ou menos maçãs. E formava, tudo era de obra batida, de ouro puro, tudo era de obra batida. E fez 7 lâmpadas, as 7 lâmpadas e os seus epivitadores e os seus apagadores, tudo eram de ouro puro. Toda a obra era feita de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso. O altar do incenso era um altar quadrado, não é, para queimar o incenso, de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento e a sua largura. Esse aqui é o altar do incenso, não é? Servia para queimar o incenso. Aqui está o altar do incenso. Aqui o sacerdote queimava o incenso ao Senhor, não é? Ficava antes do véu da arca. Fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, de 1 côvado a sua largura, ou seja, meio metro, não é? Quadrado, e 2 côvados a sua altura. Ele tinha 2 côvados, ele era de 1 metro de altura. E do mesmo era feita as suas pontas, e cobriu de ouro puro a sua coberta, e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. Também ao redor do altar do incenso, uma coroa de ouro. Uma coroa em redor do propiciatório, uma coroa em redor da mesa, uma coroa em redor do altar. 3 coroas havia cobrindo essas ao redor de cada altar. A Bíblia também fala de coroas para os crentes, não é? Então haveria coroas para os crentes também. A Bíblia fala de pelo menos 5 coroas aí para os crentes no Novo Testamento. Essas coroas, 3 coroas, uma ao redor do propiciatório, coroa do Pai, outra ao redor da mesa, coroa do Filho, e outra ao redor do altar do incenso, coroa do Espírito, não é? Nós podemos aí, os pregadores podem pregar sobre as 3 coroas de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos e ambos seus lados, para lugares dos varais. Tanto a arca, quanto a mesa, quanto o altar do incenso eram transportados por varais, como o altar também do holocausto, né, para os lugares, para levá-los com ele. Os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite da santa unção. O azeite da santa unção era para ungir os sacerdotes, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Tinha um cheiro agradável, um incenso que se queimava na presença
de Deus. O incenso representa a oração. A oração sai como incenso de cheiro suave na presença de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Vamos falar agora do altar do holocausto. Esse altar que fica do lado de fora. Aqui é o altar de ouro. Esse é o outro altar do holocausto. Aqui está o candelabro, a mesa, forma exatamente uma cruz e a pia, não é? Então, nós vamos agora falar desse altar do holocausto. Esse altar do holocausto era de cobre, né? Os materiais também é importante. O ouro representa a realeza, a prata, a redenção, e o cobre, o julgamento pelo pecado, aqui no caso. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados, 2,5 metros, era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, tanto comprimento como largura eram iguais, quadrado, e 3 côvados a sua altura, em 1,5 metro de altura, não é? Por 2,5 metros, era esse altar. Fez também as suas pontas, essas pontas de chifre, representava poder, mas também servia para amarrar o cordeiro, ele era amarrado nas pontas. Fez também suas pontas, os seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu tudo de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos serviam para espetar o cordeiro, quando estava queimando, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, essa rede que sustentava, conforme queimava o holocausto, e a sua cercadura de baixo até o meio dele. Quando queimava, ficava cinza embaixo. E meteu os varais pelas argolas, novamente varais, não podia ser tocado pelos homens, deveria ser transportado pelos varais. Fez varais de madeira cetim, os cobriu de cobre. Esse altar do holocausto, ele é todo de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los como felos de oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre. Tanto o altar era de cobre, como a pia também era de cobre. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, e dos espelhos das mulheres que se juntavam à porta da tenda da congregação. Os espelhos normalmente eram de cobre, não é? E aqui fez essa pia de cobre, e encheu de água. E aqui fazia um tipo de um espelho, porque era o espelho das mulheres. Assim, a pessoa podia ver, o próprio sacerdote via a sua própria face, como em espelho e em enigma, não é? Muito bem, o pátio. O pátio, daqui o tabernáculo, não é? Então aqui estava o pátio, o altar do holocausto ficava no pátio, a pia ficava no pátio, na tenda ficava o candelabro, o castiçal, a mesa, o altar de ouro, aí havia um véu, e depois o altar, a arca da aliança do Senhor, não é? Fez também o pátio da banda do meio-dia. Ao sul, as cortinas do pátio era de linho fino torcido, né? Nós temos então as cortinas do pátio, que era feito tudo de linho fino aqui, as cortinas do pátio de linho fino, de 100 côvados, isso aqui era a extensão, 100 côvados, não é? 50 metros era a extensão de suas 20 colunas, suas 20 bases eram de cobre. Os materiais que ficavam do lado de fora eram de cobre. Os materiais que ficavam dentro eram de prata e de ouro, não é? Mas aqui as colunas do lado de fora de cobre. Os colchetes dessas colunas, suas molduras eram de prata, os colchetes de prata. Então aqui nós temos cobre e prata, os colchetes, não é? E as suas molduras eram de prata. Da banda do norte, dessa banda do norte, 100 côvados, da banda do sul, 100 côvados, aqui era ao oriente, a porta, e aqui ao ocidente, as costas do tabernáculo.
As suas 20 colunas, suas bases eram de cobre, 10 colunas, moldura de prata. Capítulo 38, verso 11. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes da coluna, suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. Aqui atrás, 50 côvados era feito da banda do ocidente. Não é? E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes, colunas, suas molduras eram de prata. E da banda oriental, agora a banda oriental, cortinas 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta, era a banda oriental da porta, não é? Eram de 15 côvados. Jesus é a porta. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não é? Tudo isso nós vamos encontrar uma tipologia de Cristo. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. O 3 representa Pai, Filho, Espírito Santo. Todas as cortinas do pátio ao redor era de linho fino torcido. Linho fino, pureza, representa a santidade daquele que habitava no tabernáculo. E as bases das colunas eram de cobres, e os colchetes da coluna, suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas eram cingidas de prata. Que coisa tremenda nós encontramos nesses materiais, tudo cingido de prata. Verso 18, e a coberta da porta do pátio era obra de bordador de pano azul. Está vendo? Pano azul havia aqui e havia aqui. Não é? E a coberta, aqui está falando da porta do pátio, então era de pano azul. E era obra de bordador de pano azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura e largura de 5 côvados. 5 côvados de altura, 2,5 metros, maior do que qualquer homem. Normalmente o homem é 1,80 m, 1,90 m. Como aqui tinha 2,5 metros, ninguém podia ver por trás do pátio. Teria que ser um Golias aí para poder ver por cima, não é? Então era de 20 côvados, na largura de 5 côvados de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas, havia 4 colunas, muito vê a representação das 4 colunas na porta, como o evangelho. Suas 4 bases eram de cobre, seus colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças, sua moldura de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Então, ao redor havia cobre e prata. Vamos ver a enumeração das coisas do tabernáculo. Verso 21 do capítulo 38. Essa é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contados para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Arão ia ministrar, mas seus filhos. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tudo que Deus ordenou, Bezaleel fez. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artifício e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino torcido. Parece que Bezaleel trabalhava com ouro, com a prata, com o artifício, com os móveis, enquanto Aholiabe trabalhava com bordado, com o tecido, não é? Colocando os tecidos juntos. Verso 24, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Não é? Diz que foi muito ouro gastado, cada talento que foi colocado aqui de ouro, né? Só pegando uma base aqui de medidas, pesos e medidas,
Vamos ver o talento, quanto é que o talento representa aqui em termos de pesos, né? Nós temos aqui as medidas. Talento representa 3.000 ciclos, equivalente, um talento é equivalente a 34,272 quilos em valores atuais. Então imagine só, 34 quilos, um talento, foram gastados 29 talentos, ou seja, quase que uma tonelada de ouro foi gasto na construção do tabernáculo. Só para você ter uma ideia, todo o ouro gasto foram 29 talentos e 700 e 300 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata, rolados da congregação, foram 100 talentos, gastou ainda mais prata, né? 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, quase 3 toneladas de prata, uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer passa dos arrolados da idade de 20 anos acima, foram 603.550, 603.550 eram os homens contados de 20 anos para cima, e houve 100 talentos de prata, para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, eram 100 talentos, uma base para cada base. Muito ouro, muita prata foi usado, mas dos 1.775 ciclos, fez os cochetes das colunas e cobriu suas colunas e cingiu as suas molduras. E o cobre da oferta foi 72.400 ciclos, muito ciclo, não é? E deles fez a porta da banda da congregação, o altar de cobre, o crivo de cobre para ele, todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta, as bases do pátio, todas as tacas do tabernáculo e todas as tacas do pátio ao redor, tudo ao redor era de cobre e as colunas de prata. Muito ouro, muita prata foi usada, não é? O ouro representa a realeza, a prata representa a redenção e o cobre, o julgamento pelo pecado, não é? Firmeza no julgamento. Tudo isso é importante no tabernáculo, você aprender o sentido dos materiais, qual o sentido, os pesos, o quanto foi gasto. São detalhes maravilhosos, são detalhes importantíssimos que nós podemos tirar lições para a nossa vida. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 38, só nos resta 2 capítulos, o 39 e o 40, para encerrar o livro de Êxodo. O Êxodo possui 40 capítulos, 1.213 versos, né? Esses detalhes de talentos, de prata, tudo isso se encontra no livro do Êxodo, o livro da redenção, o livro mais rico em tipologia que nós podemos encontrar. Tudo tipifica Cristo, o Cordeiro, o maná, a rocha, o tabernáculo, o sacerdócio, tudo tem a ver com Cristo. Amém? Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para seus amigos, familiares, esses estudos. Eu espero que as imagens que nós temos mostrado, isso tenha servido para clarear o seu pensamento, porque às vezes uma foto que você vê, como essa do tabernáculo, lhe ajuda a entender melhor a disposição de tudo, dos móveis, as cortinas brancas, a santidade daquele que habita, o ouro, a prata, todos os materiais, o holocausto, a pia, o candelabro, a mesa, o altar de ouro, a arca da aliança, tudo isso representa o eterno, representa a pessoa de Deus. A porta, Cristo é a porta, Cristo é o caminho,
Cristo é a verdade, Cristo é a vida, o Santo dos Santos representava a vida. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe conceda graça todos os dias da sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.